Por que é importante saber escolher a técnica de manutenção anestésica, ativa ou inalatória? Eu sou Rafael Neves, médico veterinário anestesista, sou fundador da Anestesia Digital e eu sempre venho aqui discutir casos e assuntos específicos de anestesia veterinária. Sempre tentando trazer informações relevantes para vocês, trazer conteúdo interessante para vocês, para que a gente consiga evoluir juntos com a nossa anestesiologia, né? E hoje eu resolvi trazer um tema, trazer um assunto que eu acho de extrema importância, que é por que é importante saber escolher a técnica de manutenção anestésica, ativa ou inalatória. E aí a gente entra de novo naquela discussão de qual técnica é melhor. Vamos lá. Desde 1846, quando um dentista chamado Horace Wells, em Boston, ele demonstrou a utilização do éter como forma de abolir o estímulo de dor em um procedimento cirúrgico. Naquele caso, ele demonstrou que o éter conseguia fazer esse tipo de efeito, ou produzir esse tipo de efeito de não percepção do estímulo nocivo. Só que nós sabemos pela história que a coisa não rolou tão simples e tão fácil assim. Ele não tinha todo o controle, todo o domínio da técnica, então ocorreram alguns erros, mas desde então se deu aí o início da anestesiologia oficialmente, né? Então a anestesia humana, ela começou com um gás, com um éter, e por conta disso esse processo foi se evoluindo, foi se adquirindo e descobrindo novos fármacos, como outros gases, né, como o clorofórmio, por exemplo, até chegar nos halogenados, que são os anestésicos voláteis que nós utilizamos ainda hoje. Então a gente está falando de uma evolução desde 1846 até os dias de hoje. Se você pensar numa evolução da medicina, é uma coisa recente, né? A questão da abolição do estímulo nocivo é uma coisa recente, e se evoluiu muito a questão técnica dos equipamentos utilizados para pegar esse líquido, transformá-lo em gás, fazer o indivíduo inalar esse gás e conseguir uma inconsciência controlada. Isso foi fantástico, fantástico. E somente muito recentemente, não sei se você sabe disso, o Propofol, que foi um dos vários fármacos que foram sendo introduzidos nessa nossa miscelânea de fármacos anestésicos, o Propofol ele foi introduzido efetivamente somente em 1986. Exato, 1986, muito recente, muito recente. Mas ele veio para ficar, ele veio como um fármaco de excelente atuação, né? Então, vamos só definir algumas coisas. Anestesia geral inalatória é aquela técnica anestésica onde nós utilizamos um líquido que se transforma em gás, que é inalado, tá, pela via inalatória, para fazer uma anestesia geral, tá? E a anestesia total intravenosa ativa utiliza técnicas e fármacos que são administrados pela via intravenosa para induzir e manter um paciente anestesiado também. Então essa é a diferença entre anestesia geral inalatória e anestesia total intravenosa. Obviamente que quando a gente introduz um conceito novo, introduz uma técnica nova, sempre causa um desconforto, sempre causa um desconforto. Porque você está acostumado com aquele jeito de trabalhar, dá certo, tá? Funciona muito bem, estou falando da inalatória, funciona muito bem. A gente fica não só acostumado, mas a gente fica seguro da técnica, é fato, né? E foi o que iniciou todo esse processo, né? Mas aí, recentemente, entra nessas possibilidades aí a
técnica de anestesia intravenosa. E como ela é diferente do que é feito, geralmente, incomoda. Incomoda, dá medo e dá mesmo. A importância disso é uma questão de evolução da anestesiologia. E olha que interessante, até então, antes da descoberta, antes da utilização de anestésicos intravenosos, a gente tinha inalatória como uma técnica de manutenção de anestesia. Tá, lá no começo, eu sempre falo isso, né? Quando eu me formei, nós utilizávamos também outros fármacos, como por exemplo, o tiopental, tá? O tiopental é um anestésico geral intravenoso de ultra curta duração, mas com efeito acumulativo muito evidente, o que tornava o retorno anestésico muito custoso, muito difícil, tá? Muito atribulado para o paciente. Com a introdução de outros fármacos, principalmente os fármacos, os benzodiazepínicos, os analgésicos, e aí junto com esses outros anestésicos gerais intravenosos, no caso o Propofol, deu-se uma outra possibilidade de manutenção anestésica. Então olha só que interessante, a gente fala de fármacos, técnicas, associações. Presta atenção que no final, o que nós temos hoje, 2020, quase às portas de 2021, como anestésicos de manutenção de anestesia? Nós temos inalatória e nós temos Propofol. Tá? Ah, não, tem etomidato. Tá, eu não vou entrar muito no mérito do etomidato, mesmo porque o etomidato não é um fármaco que nós conseguimos usar na manutenção de anestesia. Tá bem? Então nós temos inalatória e nós temos intravenosa, Propofol. Isso que nós temos de manutenção anestésica. Eu não vou considerar agora como manutenção anestésica técnicas de anestesia dissociativa, tá? Porque ela tem vários entraves aí e hoje não justifica mais a utilização da técnica de anestesia dissociativa como técnica de anestesia de manutenção, tá bem? Então eu estou falando de técnica de manutenção utilizando anestesia geral inalatória e anestesia total intravenosa. Duas técnicas. Não tem muita coisa para se pensar. Ou é uma ou é outra. A discussão que se dá é se uma é melhor do que a outra, se uma tem mais efeitos colaterais do que a outra. Olha, me desculpa. Quem reclama de pessoas que só fazem TIVA, que só fazem anestesia total intravenosa, também eu poderia reclamar de pessoas que só fazem anestesia geral inalatória. Né? Então é uma discussão que não leva muito a nada nesse sentido. A discussão técnica, sim, tem que existir. A discussão técnica, sim, ela tem que fazer parte do processo de evolução. Né? Então, primeira coisa, entender que nós temos hoje, basicamente, duas técnicas. Bomba, então assim, por que eu preciso trabalhar apenas com uma? Por que eu não posso ter a outra como possibilidade farmacológica para o meu paciente? Vamos entender então quais são os prós e os contras de cada uma delas, tá? É por isso que eu acredito que a gente tem que ter à disposição, tá? Lá nos meus equipamentos, nas minhas coisas, as possibilidades de escolha. As possibilidades de escolha, porque senão eu vou escolher apenas, eu tenho como referência uma única técnica, então eu não tenho escolha, eu só tenho ela. Né? Quando eu tenho equipamentos, materiais e fármacos para que eu possa escolher entre uma e outra, quem sai beneficiado em tudo isso é o meu paciente, né? Porque eu vou ter indicações para anestesia inalatória, eu vou ter indicações para ativa. Agora, se eu tenho apenas uma técnica na minha mão, eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Eu posso melhorar, eu posso oscilar as coisas, mas eu fico sem escolha. Tá? Vou dar alguns exemplos práticos para que vocês entendam isso. Eu vou começar com restrições de uma e de outra. Isso são restrições
que podem ser feitas com as duas técnicas, tá? Mas eu, Rafael, dou preferência para uma ou para outra técnica, dependendo do caso. Por exemplo, paciente com cardiopatia. Vamos falar aí daquela poodle de 14 anos, cardiopata, que tem sopro grau 4, 5 de sopro, em que você precisa realizar algum procedimento de anestesia e de manutenção anestésica, onde, neste caso, depois de uma avaliação clínica, de uma avaliação hematológica e bioquímica desse paciente, de uma avaliação cardiovascular desse paciente, você determina a técnica de manutenção anestésica. Então depende de todas essas variáveis para que eu escolha efetivamente a técnica. Mas, por exemplo, ainda acho que a técnica de anestesia geral inalatória ela é mais estável para este tipo de paciente. Uma anestesia, por exemplo, para um hiperadrenocorticismo, um paciente com hiperadrenocorticismo, é um paciente que geralmente tem níveis de cortisol elevado, ele tem alterações de musculatura mesmo, né? Por fragilidade muscular em decorrência do cortisol elevado, tem hiperglicemia, tem várias outras alterações que é engraçado. Esse tipo de paciente, na minha experiência, não se mantém muito estável na técnica de anestesia total intravenosa. Em alguns casos, eu já tive que, durante o procedimento de anestesia de manutenção, que eu estava com uma técnica de anestesia total intravenosa, neste paciente com hiperadreno, ele ficava oscilando, tá, durante o procedimento e ficava apresentando algumas contrações musculares, alguns tremores musculares, que eu não estava gostando, apesar de tentar acertar ele nesta técnica. E durante o procedimento, e não tem problema nenhum, eu simplesmente converti uma ativa para uma inalatória. E aí eu consegui uma estabilidade maior no meu paciente. Tá? Então aí foi um fato em que eu entrei com uma técnica que eu inicialmente julguei melhor para o meu paciente. Ele não se estabeleceu, ele não ficou estável da forma que eu gostaria. Eu converti essa técnica para uma manutenção de anestesia geral inalatória, sem problema nenhum para o paciente. Eu apenas dei um maior conforto para ele e maior estabilidade de anestesia. Isso me trouxe mais segurança, eu me senti mais seguro para que eu pudesse fazer essa manutenção da anestesia. Tá bom, vou falar então do outro lado. Eu tenho pacientes, por exemplo, e eu faço muitas anestesias para esse grupo de pacientes, que são os pacientes oncológicos, pacientes que possuem neoplasias, diversas neoplasias, tá? E já vou explicar que a anestesia total intravenosa ela tem uma certa vantagem para este paciente oncológico, tá? Então eu dou preferência para a técnica de anestesia total intravenosa para este paciente. Bom, eu dei exemplos das duas técnicas aqui. Então vou falar numa situação em que eu posso optar em qualquer uma das técnicas, que são basicamente as anestesias para procedimentos eletivos. Os mais conhecidos vão falar de castração, né? Então castração de macho, castração de fêmea, onde geralmente são animais mais jovens, onde geralmente o exame clínico, os exames complementares, quando possível, os exames cardiovasculares não apresentam nenhum tipo de restrição. Ou seja, eu tenho uma liberdade total de escolha da técnica de manutenção anestésica. Então, neste caso, hoje, eu, Rafael Neves, dou preferência para anestesia total intravenosa. Ok? Vou falar por que eu faço isso. Por que hoje eu dou preferência para manutenção, utilizando a técnica de anestesia total intravenosa em pacientes rígidos, em pacientes submetidos a procedimentos eletivos. Bom, mas como é que é o jeito teoricamente errado? Antes de eu falar o porquê que é o certo de cada um deles, por que eu acho
que a gente tem que também focar na maneira errada de se escolher a técnica de manutenção. Primeira coisa, não se pode jogar a responsabilidade da escolha da técnica de manutenção anestésica para o tutor. E, infelizmente, alguns colegas fazem isso, né? Eu falo na forma de vender a anestesia na clínica. Não se pode jogar essa responsabilidade para o tutor. Qual o conhecimento técnico que ele tem para escolher entre uma ou outra anestesia? Tá? E o pior, se joga essa responsabilidade na escolha da técnica baseado em valores. Né? Você quer anestesia aquela química, né? Aquela injetável, ou você quer aquela do cheirinho, a inalatória? Gente, qualquer pessoa, mesmo leiga, que assiste filme, que assiste novela, que assiste... O que se mostra quando a pessoa está sendo operada, quando a pessoa está sendo submetida a um procedimento de cirurgia, a primeira coisa que se mostra é o fole do ventilador, é lindo ver aquele fole trabalhando, né? E mostra muitas vezes a máscara entrando no rosto da pessoa e a pessoa dormindo. Essa é a referência que um leigo tem de uma anestesia. Tá? Só que existe, e vocês sabem bem, existe todo um processo para que se chegue neste momento da máscara. E este momento da máscara facial para fazer o indivíduo dormir funciona muito bem em ser humano. Né? Nós sabemos, funciona na nossa área, na veterinária? Funciona, desde que você prepare esse paciente. Vocês sabem como é que é tentar colocar uma máscara num gato, como é tentar colocar uma máscara num cão um pouco mais bravio. Não funciona, é perigoso. Né? Então, essa ilusão, essa novela de que as pessoas têm, essa referência de que as pessoas têm em relação à inalatória, é o que elas vão trazer, é o que traz segurança para elas. Elas não sabem que existe uma técnica de anestesia total, de anestesia intravenosa, tão segura quanto uma inalatória. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o clínico, e muitas vezes alguns cirurgiões, alguns colegas, passam essa responsabilidade da escolha para o tutor. Aí eu chego na clínica, ele pergunta: doutor, vai ser aquela anestesia do cheirinho? Eu falei: não vai ser a do cheirinho. Pronto, você já criou uma barreira entre o meu trabalho e a aceitação do tutor. Então, eu peço sempre para que a escolha da técnica de manutenção, ou seja, a escolha da técnica anestésica a ser utilizada no seu paciente, ela é de responsabilidade e exclusividade do anestesista. É ele que sabe qual é a técnica mais segura, mais estável, mais indicada para aquele paciente e aquele procedimento. Né? E aí eu entro num outro ponto, que é quando você é restrito a uma ou outra técnica. Bom, se eu só tenho isoflurano ou sevoflurano, tá? E aparelho de anestesia inalatória, eu não tenho muita escolha de manutenção. Eu vou para a inalatória. Agora, se eu tenho somente Propofol na minha maleta e tenho as minhas bombas, tá? E eu não tenho o aparelho de inalatória, eu fico restrito ativa. Né? Esse é um ponto que eu acho uma falha. Por quê? Porque nós só temos, basicamente, 2 técnicas de manutenção. Se eu tiro uma, não tenho escolha. Eu tenho, talvez, um aprimoramento da técnica, ok. Mas se eu tenho 2, bom, eu já tenho o que escolher. Eu já tenho mais uma opção para o meu paciente. Né? Então, não fiquem restrito. Tá bom, Rafael? Só que custa caro. Já ter uma, já tem um custo. Ter mais uma, tem outro custo. Eu sei disso. Né? Mas a gente tem que tentar oferecer o melhor para o meu paciente. E acreditem, quando você tem outras opções, como eu comentei aqui, né, um pouquinho antes, onde eu entrei com uma técnica de manutenção de anestesia total intravenosa, o meu paciente não se adaptou e eu, no meio do procedimento, transferi para outra técnica, olha que interessante, eu propiciei
uma técnica de melhor estabilidade para o meu paciente, neste caso, tá? E com isso eu fiquei mais tranquilo e mais seguro do que eu estava fazendo. Tá? Então, essa questão da segurança e da qualidade da anestesia, não só para o meu paciente, mas para mim, eu fiquei muito mais confortável do que eu ficar tentando brigar e acertar esse paciente em uma única técnica que eu tinha. Então, esses são os pontos que eu acho de erros quando você só tem uma ou outra técnica. Né? Bom, geralmente, nos cursos de graduação, nós aprendemos basicamente as técnicas de anestesia geral inalatória. Poucas instituições de ensino, de graduação, ensinam ou demonstram as técnicas de anestesia total intravenosa. Por quê? Comparado, nós temos uma inalatória que vem desde 1846 e nós temos uma técnica de anestesia total intravenosa que foi introduzida efetivamente em 1986, muito recente. Quando eu fiz a graduação, eu não vi nada de anestesia total intravenosa. Tá? Quando eu me formei, não tinha Propofol no mercado, pelo menos não na rotina, não na rua. Tá? Eu fui ver a primeira técnica, a primeira vez de técnica anestésica por anestesia total intravenosa, quando eu estava fazendo estágio em Botucatu, em 2001. Eu estava fazendo estágio em radiologia e de repente chegou um pastor alemão deitado numa maca com um frasco de soro com um negócio branco pingando. Eu falei, nossa, o que é isso? Geralmente eles chegavam ali com uma indução com tiopental, eles chegavam com uma anestesia dissociativa, né, para a gente poder posicionar e fazer as técnicas radiográficas, mas chegou ele lá com um frasco com um negócio branco pingando. E eu perguntei, o que é esse negócio aí? Falei, um negócio lá da medicina humana, que estão usando na veterinária, um anestésico. Tá? Falei, o paciente estava completamente relaxado, completamente relaxado. E eu achei muito interessante. E eu usei efetivamente o Propofol pela primeira vez em 2003, no comecinho de 2003. Só que não tinha live para me falar isso. Não tinha curso online, curso presencial de TIVA. Não, a gente aprendia perguntando. Tinham cursos presenciais, eram poucos, né? Mas a gente aprendia perguntando e tentando. Tá? Eu nunca perdi um paciente por utilizar essa técnica desde o começo. Sempre tive muito receio, mas nunca tive medo de tentar. Tá? E eu fiz junto com a inalatória, eu sempre tive meus equipamentos de inalatória, eu fiz muita anestesia total intravenosa por gotejamento. Nos meus cursos eu tenho vídeo, né, de frascos de Propofol que eu filmei lá atrás, gotejando. Tá? Então a gente usava essas técnicas para isso. Bom, e como é que eu escolho? Qual é a vantagem de se escolher entre uma e outra técnica? Então vamos lá, eu falei qual é o jeito errado, né? Como a gente não deve fixar em uma única técnica. E agora, como é que eu posso tentar começar a escolher entre uma ou outra técnica? Vou falar algumas coisas muito básicas das duas técnicas para vocês entenderem. Estabilidade anestésica. Como é que eu comparo uma ou outra técnica em relação à estabilidade anestésica? Vamos lá. Inalatória, que é o que provavelmente vocês estão mais acostumados. Eu dependo da captação respiratória pelo meu paciente, da captação do anestésico, tá? Ele precisa inalar esse anestésico através do sistema respiratório, transferir isso para a corrente circulatória, distribuir para que ela chegue no córtex. E aí eu anestesiar o meu paciente, tá bem? Ou seja, se o meu paciente oscilar a amplitude ou a frequência respiratória, isso vai me gerar uma oscilação de plano de anestesia. Não entendi. Se o meu paciente começar a hiperventilar, ele vai fazer mais troca de gás, por consequência mais troca de anestésico, e ele pode ter a tendência de oscilar o seu plano de anestesia. Tá? Planos anestésicos pode ser um outro assunto para a gente discutir em uma live aqui.
Então, isso pode me gerar oscilação de plano de anestesia. Se de repente meu paciente entra em apneia, tá? Por N motivos, aprofundamento de plano, utilização de opioide, né? Isso pode acontecer. Se ele fizer uma apneia, isso faz com que ele não absorva mais anestésico, isso vai fazer com que ele superficialize de plano. Tá? Então, a estabilidade anestésica da inalatória ela é menos estável quando comparado à anestesia total intravenosa, já que na anestesia total intravenosa eu estou administrando pela via intravenosa em uma taxa de manutenção controlada, não necessariamente constante, geralmente nós usamos taxa de manutenção variada, tá? Então, eu consigo já eliminar a parte de captação do anestésico pela via respiratória, no caso da anestesia geral inalatória, tá? E colocar esse anestésico pela via intravenosa, de uma forma constante. Então, isso me gera uma estabilidade anestésica maior. Tudo bem? Bom, em relação à metabolização das duas técnicas, a anestesia geral inalatória, hoje, na rotina, nós usamos isoflurano como anestésico geral de manutenção. E o isoflurano tem uma característica farmacodinâmica, farmacocinética, onde ele tem um metabolismo hepático de 0,02%. É muito baixo a metabolização do isoflurano pelo fígado. Isso confere uma grande vantagem, tá? Na questão dos hepatopatas ou no próprio metabolismo. Ele é basicamente absorvido e eliminado pela via respiratória. Quando eu comparo isso com o Propofol, não dá nem muito como comparar. O Propofol ele é administrado pela via intravenosa, ele é distribuído, ele chega no córtex para fazer o seu efeito farmacológico e ele vai ser metabolizado pelo fígado, tá? Principalmente por conjugação pelo ácido glicurônico. Então, isso confere um aumento do metabolismo hepático, tá? E a eliminação dele é feita pela via renal. Então, eu tenho esses dois fatores, onde esse fator de escolha prativa pode e deve ser a condição da função hepática e renal do meu paciente. Impossibilita, então, a execução da anestesia total intravenosa em hepatopata e nefropata? Não, mas eu preciso ter mais cuidado e mais critério na escolha da técnica de manutenção. Ok? Estresse imunológico. O que é estresse imunológico? Todo procedimento anestésico provoca estresse imunológico. Ou seja, ele faz com que o sistema imune ele possa ser estressado, né? Quando vários trabalhos, vários estudos demonstraram que eles queriam saber qual das duas técnicas de manutenção provocava mais esse estresse imunológico, tá? E foi verificado de que a anestesia geral inalatória estressa mais o sistema imune do que a anestesia total intravenosa, tá? Então, se o seu ponto de partida é um paciente com uma leucopenia e ele precisa entrar em um procedimento anestésico, quando você compara as duas técnicas, a anestesia total intravenosa provoca menos efeito em relação à imunidade do que a anestesia inalatória. Então, esse pode ser um ponto de escolha, tá bem? Outra coisa que é muito importante: poluição ambiental. E não tem como não falar disso, tá? A anestesia geral inalatória, ela geralmente é executada através da evaporação de um gás, né? Então, hoje, como eu falei, a gente está utilizando isoflurano. Isoflurano tem flúor na sua composição, tem os fluoratos na sua composição, e boa parte desse gás, ele é não só absorvido pelo paciente, mas ele é eliminado na expiração do paciente, tá? E nós sabemos que para a execução de uma anestesia geral inalatória, nós escolhemos alguns circuitos anestésicos e que na maioria desses circuitos há escape de gás para o ambiente, tá?
O primeiro ponto importante, esse escape de gás para o ambiente vai para o ambiente cirúrgico, para aquela sala que está o cirurgião, está você, estão os auxiliares, está o seu paciente. Para o paciente que está ali uma vez, sem problema. Tá? Agora, para a gente que está ali todos os dias, reinalando anestésico inalatório, isso é um fator muito, muito importante para que você se proteja deste gás. Parece pouco, mas pouco por muito tempo se torna muito, tá? E pode se tornar muito perigoso. Estudos demonstram altos índices de esclerose múltipla em equipe de enfermagem de centro cirúrgico. Qual é o fator que tem ali? Gás, tá? Irritabilidade, cefaleia, né? Dores de cabeça, né? Alterações reprodutivas em homens e mulheres, tá? Com a reinalação desse gás. Bom, então como é que a gente resolve isso? A gente pega esse gás, monta uma tubulação e joga esse excesso de gás para fora do centro cirúrgico. Não! Por quê? Você está jogando esse gás no ambiente e esse flúor que vai para o ambiente, ele é um dos motivos de destruição da camada de ozônio. E olha só, esse anestésico inalatório que está no ambiente, ele fica estável no ambiente por aproximadamente 2 anos. 2 anos, tá? Aí você pensa no seu micromundo. Ah, mas é só a minha anestesia, só agora. Quantas clínicas veterinárias estão ou vão operar um paciente hoje aí na sua cidade? Veterinárias. Vamos considerar então os hospitais humanos? Quantos hospitais humanos estão utilizando técnicas de manutenção de anestesia geral inalatória agora? Tá? Aí na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Então, existem técnicas de eliminação de excesso de gás anestésico com aparelhos específicos para isso. Demanda um pouco mais de custo, mas tem e deve ser utilizado. Então, a grande desvantagem da inalatória na questão de poluição ambiental é essa. E ativa? Ativa não tem poluição ambiental. Não tem, tá? Porque é um anestésico colocado na via intravenosa, metabolizado no fígado, excretado pela via renal e tá tudo bem. Ah, então ela não faz poluição ambiental. Faz. Porque geralmente hoje, o que nós usamos para fazer uma técnica de anestesia total intravenosa? Nós usamos extensores, nós usamos seringas, nós usamos fluidos. Então nós produzimos lixo hospitalar mais do que inalatório. Tá? Então, nenhuma nem outra são isentas de problemas. Tá? Então, a gente tem que colocar na balança essas duas possibilidades de técnica. E uma coisa que eu queria deixar muito bem claro. Aqui, eu estou falando de técnicas de manutenção anestésica. Ok? Técnica de manutenção anestésica. Mas, eu tenho todo um processo para que eu chegue na manutenção anestésica. Não se esqueçam disso. Eu tenho o motivo pelo qual eu fui chamado, eu tenho a avaliação clínica do meu paciente, eu tenho a avaliação hematológica e bioquímica do meu paciente e a partir deste momento eu tenho a sequência de escolhas de eventos específicos da anestesia e de fármacos que eu posso associar. Tá? Então eu estou falando de MPA, vou brincar de novo, MPPA. Né? Medicação pré-pós-anestésica, já comentei disso algumas vezes. Eu tenho os coindutores, os fármacos coindutores, eu tenho os fármacos de manutenção analgésica. Tudo isso vai favorecer a redução drástica do consumo de manutenção anestésica. Então, quando você aprende a fazer uma boa MPA, quando você aprende a fazer coinduções e infusões de manutenção analgésicas ou de adjuvantes analgésicos, você promove reduções drásticas no consumo do anestésico de manutenção. Garanto para você, tá?
de que quando você aprende a fazer manutenções corretas, aprende a executar esse processo todo, eu consigo hoje, eu e a equipe que eu trabalho, Ativa Vet, consegue hoje reduções de manutenção de anestesia geral em aproximadamente 80% até 90% menos anestésico de manutenção do que se eu não utilizasse nenhuma técnica dessa que eu estou citando para você. Tá? Então, apesar de tudo isso, eu ainda assim consigo promover uma anestesia segura, de qualidade, tá? Tanto para o meu paciente quanto para mim. Eu tenho que me sentir seguro para que eu faça e execute uma anestesia de alta qualidade, né? Com redução drástica na quantidade, no volume de fármaco durante uma manutenção anestésica. Dá para fazer isso? Dá. Isso é técnica, isso é conhecimento farmacológico, farmacocinético, farmacodinâmico, fisiológico. É aí que se baseia toda essa nossa segurança, ok? Então, não deixem de ter a opção de escolha. Essa é a dica que eu dou para você. Não deixe de ter a opção de escolha. Vá atrás, faça cursos, se aprofunde, dê opção para o seu paciente, dê condições de escolha para que você possa realmente colocar o melhor que você julga para o seu paciente. Discuta o caso sim com o seu colega cirurgião, veja o que é importante para ele, mas sempre focando no seu paciente. Tem que ser sempre seguro e importante para o seu paciente, adequado para o seu colega cirurgião, porque se tá bom para ele, ele vai operar mais tranquilo, ele vai operar mais rápido, vai ficar bom para todo mundo. E eu tenho competência técnica para poder fazer essas escolhas, tá? E não é uma coisa engessada. Você tem que ter liberdade de alterar e comandar o seu processo de anestesia. Já falei isso. Tome as rédeas da sua anestesia. Não fique tapando buraco, tapando falhas, né? E saindo correndo e tentar tapar esses buracos na sua anestesia. Não. Tome as rédeas da sua anestesia. Comande ela. Diga para onde você quer que ela vá.